Olá a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, a Ele, a Cristo Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda exaltação, pelos séculos dos séculos, sem fim. Eu sou o pastor Van, e como eu falei no vídeo passado, deixei já uma questão, uma indagação sobre nós que falamos, que pregamos e dizemos que Cristo aboliu a lei cerimonial, a lei das cerimônias, a lei de Moisés. Cristo aboliu na cruz. Mas os legalistas, aqueles que defendem que a lei de Deus, a lei de Moisés, que é uma lei só, eles defendem assim, dizem que a lei, Cristo não veio abolir a lei, Cristo veio cumprir. Eu quero que você, não vamos perder tempo, porque tempo aqui é alimento, é entendimento, crescimento, amadurecimento, é libertação. Tempo nós temos para pregar, temos que ter tempo para pregar o Evangelho da graça de Cristo. Então, acompanhe comigo e perceba isso de uma vez para sempre. Porque depois desse estudo eu vou trazer Satanás, demônios ou a carne. O que mexe? O que leva o homem a praticar atitudes errôneas, um mau comportamento, o mal do homem, o mal que está no homem? O que leva a este mal? O que leva o homem a praticar o mal? É Satanás, demônios ou a carne? Isso é um assunto polêmico, mas é bom. Depois que eu aprendi isso, a gente aprende sendo liberto da glória a Jesus, e isso fica como uma historinha do passado, somente para a gente aprender realmente o que a Bíblia diz, o que a igreja nos ensinou nas escolinhas dominicais, e o que a Bíblia nos ensina, a diferença entre o ensinamento bíblico do Evangelho da Graça e do ensinamento das revistinhas da escolinha dominical, completamente diferente. Mas este é um próximo assunto, este é um tema do próximo vídeo, amém? Então vamos voltar para cá. Pastor, me fizeram esta pergunta, pastor, se vocês da graça pregam que Cristo aboliu a lei, estamos sem lei? Bom, primeiro de tudo, eu quero dizer a você desse canal, a você que está me assistindo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, se esse vídeo alcançar, chegar lá, em algum país fora do Brasil, eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, você que é cristão, crente em Cristo Jesus e no Evangelho da Graça, primeiro que a lei nunca foi escrita, a lei de Moisés, dado no Monte Sião a Moisés, nunca foi dado a gentio. Você tem que saber essa diferença. A gente vai falar isso dezenas e dezenas de vezes, mas para que você cresça, que você aprenda, a lei não foi dada a gentio. A lei foi dada a Israel, aos judeus. Eu tenho dezenas e dezenas de versículos que comprovam isso, que me dá base para eu falar isso, esta verdade. A lei foi dada apenas a Israel. Quer ver? Primeiro vou citar esse texto aqui. Olha o que diz os legalistas, aqueles que defendem a lei, que praticam ainda nos dias de hoje, né? Uma boa parte, ou uma parte esmagadora da religião evangélica pratica a lei de Moisés. Como assim, pastor? Não, nós não praticam sim. O batismo, a Páscoa, que é ceia, a apresentação de criança, o dízimo, o jejum, e outras séries de lei que é praticada, que é ensinada na religião evangélica. A guarda do sábado e assim por diante, certo? Então, o voto,
ungir com óleo, tudo isso são práticas, ou foram práticas da lei de Moisés, que foi ensinada apenas a um povo, foi dada apenas a um povo. Então, aprenda isso de uma vez para sempre. Você vai aprender aqui agora, neste canal, Iluminados pela Graça. Eu sou o pastor Van, venha comigo, me acompanha, vamos à leitura. Então, a lei foi dada a Israel, somente a Israel, não a gentil. Vamos lá, Êxodo, sim, mas vamos aqui. O que é que diz os legalistas? Como eles aplicam esse texto? Lucas capítulo 16, versículo 16 diz o seguinte: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. Agora, olha o que diz o versículo 17. Eles pegam isso aqui e aplicam nas escolinhas dominicais, certo? Forçando isso aqui, e não dando o verdadeiro entendimento desse texto aqui. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Olha só. Então, eles pegam esse versículo 17 e diz que a lei não passou porque o céu e a terra ainda não passaram. Mas eu vou trazer um estudo para você dentro da Bíblia, das Escrituras, mostrando para você que o céu e a terra já passou. O céu do capítulo 21 e a terra do capítulo de João, capítulo do Apocalipse, capítulo 21, já passaram. Eis que eu crio novo céu e nova terra. E o que significa? É literal? Não. Então, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Olha aí, tá vendo, pastor? Então, o céu não passou, a terra não passou, ainda estamos vendo o céu e a terra. É isso que o texto está dizendo? Vamos lá. Então, vou mostrar para você que a lei foi dada a Israel, aos judeus. Nós vamos ver aqui em Êxodo, olha o que diz Êxodo. Eu já mostrei isso aqui, eu tenho vários estudos sobre isso aqui. Mas vamos ver Êxodo, o que diz Êxodo, capítulo 32. Êxodo capítulo 32, versículo 1 e versículo 1. Olha o que diz o versículo 1. O povo, ao ver... Êxodo capítulo 1 e o versículo de número 1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Êxodo 34. Agora vai. E o versículo de número 1. Agora vai. Êxodo, versículo 34, versículo de número 1. Diz assim: disse o Senhor a Moisés. Preste bem atenção nesses versículos, que é base para você sustentar, aprender, amadurecer, crescer e instruir os outros na verdade, e não no engano, no erro da religião. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Deus disse a Moisés. Deus não disse aos pastores, a nenhum pastor. Ele disse a Moisés, o legislador de Israel, aquele que trouxe, que desceu do monte com a lei, com as tábuas da lei. Agora, no mesmo capítulo, versículo agora 27. Olha o versículo 27. Disse o Senhor a Moisés. Deus continua falando com Moisés para que falasse, entregasse a Israel. Escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. A aliança foi feita com Moisés e Israel, não foi feita com a igreja. A igreja, aqui é um antigo pacto, uma antiga aliança. O antigo pacto, a antiga aliança, não foi feita com Israel. Não foi feita com a igreja. Foi feita com Israel. Moisés e Israel. Está claro aqui? Muito bem, vamos para outro versículo. Tem
dezenas de versículos, vou citar apenas 4 versículos. Salmo de número 3 versículos. Salmo, olha o Salmo. Então a aliança foi feita com quem? Moisés e Israel. Vamos para o Salmo de número 147. Salmo de número 147. Versículos de número 19 e 20. Olha o 19. Versículo 19. Ele revela a sua palavra a Jacó, e os seus decretos e ordenanças da lei, decretos da lei, ordenanças da lei, a quem? A Israel. Tá entendendo? Tá claro ou não tá claro? Tá claro. Não precisa, você não precisa fazer um curso de bacharelado, de doutorado, pós-doutorado de teologia. A Bíblia, ela ensina. A Bíblia, ela é simples. Ela ensina aos humildes. Ela ensina aqueles que realmente querem, buscam a verdade. Então, ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Olha o 20. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Ponto. Final. Acabou. Ele não deu essas ordenanças, decretos, a lei a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. E ele expressa, aleluia, sua gratidão a Deus. Aleluia. Então, ele não deu as ordenanças da lei a nenhuma outra nação. Tá claro? Ok? Tá escrito? Amém? Muito bem. Agora, mais um texto. Romanos. Vamos agora para Romanos. Romanos. Vamos aqui. É fácil entender a graça de Cristo. Entender a graça. Aí você deixa de ser enrolado, simplesmente. Deixa de ser enganado, né, pela religiosidade. A religião evangélica nos enganou até vir a graça de Cristo. Quando você experimenta o evangelho da graça de Cristo, você é liberto do engano, da mentira, do erro. Romanos, capítulo de número 9, versículos de número 4. O que é que diz o versículo de número 4? Ao povo de Israel, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, deles, de quem? De Israel, as alianças, a concessão da lei a quem? A Israel, e a adoração no templo e as promessas a Israel. Não foi a igreja, não foi a nenhum outro povo gentil. Tá, ok? Entendeu? Definitivamente, o que continha na lei? O que a religião evangélica prega que continha na lei? Ensina e pratica, que eu pratiquei muitas vezes na ignorância, sem ter este conhecimento. A apresentação de criança, da lei de Moisés, foi abolida, foi dada a Israel. Mesmo se não tivesse sido abolida, ela não foi dada a gentil, não foi dada à igreja, foi dada a Israel. Foi a Israel que recebeu de Moisés. Moisés recebeu de Deus. E você viu que foi dado lá em Êxodo 34, Salmo 147 e agora Romanos. A Israel foi dada a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Simples, ok? Muito bem. Agora, o que aconteceu com esta lei? Eu estou simplificando, né? O assunto é extenso, mas eu tenho um vídeo sobre isso, um estudo muito bom. Você pesquisa lá, vai lá e veja. Estou simplificando aqui para tirar uma dúvida de um irmão que diz, pastor, e agora? Se Jesus aboliu a lei, agora vamos ver, tirar a dúvida do irmão. Vamos ver que Cristo, ele aboliu a lei de Moisés na cruz do Calvário. João, primeiro, Romanos, capítulo de número 7. Agora, isso aqui você tem que ter paciência comigo. Versículo de número 1 ao versículo 1 ao 6. Olha o que é que diz o versículo 1. Romanos, capítulo 7. Entenda esse mistério aqui da união entre um homem e uma mulher. Olha a comparação que Paulo traz aos judeus. O esclarecimento, a revelação
que Paulo traz aqui, escrevendo aos romanos, judeus, aos gentios também que estava lá, uma boa parte. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Paulo estava falando aos conhecedores da lei, a dele lá, aos judeus. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Enquanto o marido está vivo, a mulher está ligada pela lei. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Ok? 3. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E, mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Olha o entendimento que Paulo já traz aqui no versículo de número 4. É esclarecedor este versículo. É revelador este versículo. Este versículo, no meu modo de ver, é graça pura. Esse que nós pregamos. Nós não pertencemos mais ao Cristo nascido sob a lei, ao Filho de Maria, ao Jesus de Nazaré. Olha o que o versículo... eu quero ler de novo com você, meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus, o ressuscitado. Olha só, versículo 4. Olha a tela e leia comigo. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Morreram para a lei de Moisés, por meio do corpo de Cristo. Aonde? Na cruz. Para pertencerem a quem? A outro. Aqueles que a religião evangélica chama de trindade, né? O Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, mas o outro é ele mesmo, só que ressuscitado. Ele deixou de ser agora o Jesus de Nazaré, né, o filho de Maria, o carpinteiro, o judeu, para cumprir a lei, e agora ele ressuscitou, e ele foi glorificado, e agora ele é o Espírito. Segundo Coríntios 3,17, o Senhor é o Espírito. Então nós não pertencemos, a igreja não pertence mais ao Jesus, o Jesus nascido sob a lei, ao judeu. A igreja, ela pertence, eu e você, pertencemos agora ao Cristo ressuscitado, pertencemos ao outro, ao Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Olha o 5. O 5 diz: pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte perante a lei. A lei nos condenava à morte. Agora, o 6 diz: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Fomos libertados da lei, para que servimos conforme o novo modo do Espírito, o ressuscitado, Cristo, o Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Morreu, acabou, não existe. Então, Paulo está falando aos judeus que eles não servem mais ao Jesus Nazareno, ok? Agora ao Cristo ressuscitado. Então, Cristo na cruz, ele apagou, aboliu a lei que nos condenava, que era o ministério de morte, segundo Coríntios 3. Mas agora nós estamos mediante o ministério do Espírito, que é de vida. É só você ler lá 2 Coríntios capítulo 3, até o versículo 18, que você vai entender o que Paulo está falando aqui. Amém? Então, agora vamos comigo, 2 Coríntios capítulo 3, vamos lá para 2 Coríntios. Então aqui você já entendeu, morreu o marido, Cristo, carne, humano, judeu,
e ressuscitou outro. O outro quem? A terceira pessoa da Trindade? Não, ele ressuscitou dentre os mortos. Só que agora ele não é mais um humano, um judeu, um carpinteiro que vai derramar seu sangue. Não, ele agora é o ressuscitado. Ele é agora o rei, o Senhor de toda a glória. É ele. Ele é o Deus, o Todo-Poderoso, aquele que recebeu todo o poder. Ok? Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ao 16, que diz assim. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Versículo 6, que diz: ele, olha o que Paulo, olha a explicação do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele diz: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Se você está na velha, você está em Moisés. Existe um véu chamado a lei de Moisés, a lei cerimonial, sacrifício, isso chama-se véu. Então, este véu tem que ser retirado. Ele só é retirado mediante a revelação ou as revelações do Evangelho da graça de Cristo. Só cai o véu, só sai da mente, as prisões da mente, quando nós recebemos luz ou entendimento da graça de Cristo Jesus. É o que você está recebendo. Então ele diz: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, debaixo do sangue, não mais nas tábuas de Moisés. Não da letra, a aliança não é mais da letra, olha só, mas do Espírito, do ressuscitado, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O 7. O ministério que trouxe morte à lei foi gravada com letras em pedras. Está vendo aí? Trouxe morte. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. O 8. Vamos até trazer um entendimento. Até o 16 você leia, mas vou trazer até o entendimento. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, o ministério da lei de Moisés, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável, que é o ministério do Espírito. E se o que estava se desvanecendo, ia acabar, estava acabando o ministério de Moisés, o ministério da lei, que foi para os judeus, simplesmente para os judeus, para Israel. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória o que permanece. É o ministério do Espírito. Bom, você vai ler até o versículo 16, que você vai ter um entendimento que as ordenanças da lei sacrificiais, cerimoniais, acabou na cruz. Acabou na cruz. Isso para nós não tem peso nenhum. A apresentação de criança no templo, o jejum, o dízimo, acabou na cruz. Mesmo sabendo que não era para nós. Foi mandamento dado por Deus a Israel. Você viu isso aqui, ok? Tudo isso acabou. Voto, né? Então, e uma série de outras coisas que a religião evangélica pratica nos dias de hoje, erroneamente, consciente, sabendo que a lei foi abolida. Você está lendo aqui, vamos reforçar aqui, olha o que diz Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 25. Aqui é forte, aqui é para derrubar qualquer instituição evangélica que prega a lei, que prega Páscoa, ceia, dízimo, jejum, voto, apresentação. Isso aqui derruba. Escute, preste atenção. Leia comigo, por favor, a partir do versículo 23. 23 diz:
antes que viesse essa fé. Deixa eu ler aqui o versículo 22, o 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Todo mundo debaixo do pecado. A fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dado aos que creem. A promessa pela fé em Jesus Cristo. Havia uma promessa. Esta promessa, sim, é para você, para mim, para todo aquele que crê em Cristo Jesus, no Cristo ressuscitado, Cristo humano dos judeus. O Cristo ressuscitado, ele é universal. Ele juntou gentios e judeus, fazendo assim um corpo, a igreja, ok? Então, Cristo encerrou tudo, né, a Escritura debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé, não mais pelas práticas da lei, ou agora o 23, antes que viesse essa fé, estávamos sobre a custódia da lei, lembra? Nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Estávamos eles, os judeus, isso é para os judeus, eles estavam sob a custódia da lei, certo? A lei serviu de aio para Cristo. Isso tem um estudo, você vai ler isso aí. Você vai ter melhor esclarecimento, melhor entendimento sobre isso. Então, antes que viesse esta fé, a fé dom, a fé que salva, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, agora presta atenção no esclarecimento de Paulo. Assim, a lei foi o nosso tutor para sempre. Não, até Cristo. A lei foi o nosso tutor até. É um espaço de tempo, ok? Até uma condição. Daqui para ali existe uma condição. Até. Houve um tempo que ela foi de Moisés até Cristo, para que fôssemos justificados pelas obras da lei, pelas práticas da fé, pela justificação pela fé, salvos pela fé, as obras da fé agora, e não mais práticas da lei, ok? Agora olha o outro, muito forte isso. 25, agora, porém, tendo chegado a fé chegou, já não estamos mais sob o controle do tutor. Que é o tutor? A lei. O tutor está lá em cima, ok? A lei. Muito bem. 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a lei, as práticas da lei, mediante o dízimo, mediante o sacrifício, mediante a oferta, mediante o dízimo, mediante a ceia, mediante a apresentação de criança. Todos vocês agora são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Presta atenção. 27. Pois os que em Cristo foram batizados em João Batista, não, na cruz, na morte de Cristo. Romanos versículo 6, você vai ver isto. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, veja que aí ele diz, para a gente fechar aqui, o versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então veja que a fé serviu de aio até Cristo Jesus. Chegou Cristo, ele deixou lá na cruz os sacrifícios, as cerimônias. Então outro versículo, Hebreus 10, 1. Vamos ver aqui Hebreus. Olha o que é que diz Hebreus 10, 1. A lei, preste atenção, isso é importante. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. A lei era o quê? Uma sombra. Era apenas uma sombra do que iria vir. E não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, apresentar criança, guardar o sábado, dízimos, Santa Ceia, não consegue
os mesmos sacrifícios, jejum, repetidos ano após ano. Aqui era ano após ano na religião, todo dia, todo final de mês, né? Todo começo de mês tem aquele sacrifício. Não vai lhe aperfeiçoar. Ano após ano, não pode aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Não vai, porque a lei serviu apenas de sombra para revelar Cristo. Chegou Cristo, é graça, não é mais lei, é graça. Hebreus 9, versículo 9 e 10. 9 e 10 diz: isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Olha a consciência. Olha o que é um culto racional. Tem um estudo bom, muito bom sobre o culto racional. Então, os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, mês após mês, semana após semana, ciclo de... Pode fazer dezenas, milhares de ciclos de oração. Não vai lhe trazer aperfeiçoamento. Por quê? Porque era apenas sombra, ok? E não consegue aperfeiçoar, limpar a sua mente. Agora olha o 10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Batismo de João Batista, está aqui incluído. Cerimônias e purificações com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem que chegou após o sacrifício de Cristo no madeiro, no Calvário, a ressurreição, e se cumprindo lá em 70, a queda do templo acabou com as ordenanças, acabou com os sacrifícios, acabou com a lei, ok? Então está aqui, está claro o texto é claro. Muito bem. Agora capítulo 8, ainda de Hebreus, versículo 6 ao 13, olha só, o versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior aos deles, ao de Moisés, aos dos judeus. Assim, também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Estamos na nova, não estamos na antiga. Sendo baseada em promessas superiores. 8. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita de Moisés, não seria necessário procurar lugar para outro. Para quê? Continuava lá o batismo, Santa Ceia, jejum, sábado e assim ia por diante. Mas não foi perfeita, ela foi imperfeita, incapaz. 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Ok? 9. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Está vendo? Com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 11. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade. Olha a aliança agora, na nova aliança. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. 13. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a antiga aliança feita na lei de Moisés, nos mandamentos. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Paulo estava próximo do ano 70, quando escreveu Hebreus. Então, no ano 70, ela adormeceu, desapareceu. Ok? Então, Efésios 2,
Vamos aqui concluir com Efésios, capítulo 2, Colossenses, Gálatas, Efésios. Olha o que aconteceu com a lei de Moisés. Versículo. Você vai ler Efésios, capítulo 2, do versículo 2 ao 16. Efésios 2, versículo 2 ao 16. E depois você vai ler Colossenses, Efésios, você vai ler Colossenses, capítulo 2, versículo 10, vamos ler aqui, versículo 10 ao versículo 15. O 10 diz, olha Colossenses: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo de João. Não, no batismo da cruz, Romanos 6. E com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. 14. E cancelou, olha aqui, ponto final. Aqui acaba tudo. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças. Tá vendo aí? Em ordenanças. Dízimo é uma ordenança. Batismo com água é uma ordenança. Páscoa, ceia é uma ordenança. Voto é uma ordenança. Que mais? Guardar o sábado, uma ordenança. Uma série, todas as ordenanças, todas as cerimônias de ordenanças. Está aqui, ó. E, versículo 4, Romanos 2, 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, porque nos acusava. Ele a removeu pregando aonde? Na cruz. Na cruz. Aí, a religião evangélica pratica tudo isso que Cristo condenou, removeu de nós, tirou do nosso meio, dos judeus, de Israel, e cravou na cruz do Calvário. Próximo estudo, nós vamos dar seguimento a este, e eu vou provar para você que nós não estamos sem lei. A igreja de Cristo, na nova aliança, debaixo do sangue de Cristo que foi feito, o sangue de Jesus, ela não está sem lei. Existe uma lei para ela. E Cristo deixou a lei. E você vai ver quais são essas leis. Não mais a lei das ordenanças, porque ele cancelou essa escrita, que consistia em ordenanças. As ordenanças foram canceladas. As ordenanças da lei de Moisés foram canceladas. Aonde ele cravou? Na cruz. Colossenses 2,14. Amém? Então, próximo estudo, continua orando por mim, para que Deus continue abrindo, me dando luz e entendimento no Evangelho da graça de Cristo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe grandemente para a glória do nome dele. Amém.